Olá, bem-vindos. O tema de hoje é, olha, fascinante. Como a gente pode turbinar a nossa memória e o nosso cérebro. Uhum. A gente pegou um monte de fontes, estudos científicos, artigos de neurociência, guias práticos, e a nossa missão aqui é, bom, separar o que funciona de verdade, Do que é só mito, né? exato, para a gente entender como construir um cérebro mais afiado e, sei lá, mais resiliente para a vida toda. Exatamente. A ideia é ir além daquelas dicas superficiais, sabe? A gente vai mergulhar na mecânica do cérebro, entender como ele aprende, por que esquece E o mais importante, e, o mais importante, o que a ciência diz que a gente pode fazer para proteger e fortalecer o cérebro. Vamos falar de tudo, desde a base biológica até estratégias que qualquer um pode usar amanhã mesmo. perfeito. Ok, então, vamos começar pelo começo. O conceito que parece ser a base de tudo isso, e que para mim ainda é impressionante, é a neuroplasticidade. Sim. A ideia de que nosso cérebro não é uma peça fixa, mas algo que se remodela o tempo todo. É a ideia mais revolucionária da neurociência moderna, sem dúvida. Pensa no cérebro como uma cidade, sabe? As conexões entre os neurônios são as ruas. Ok, A neuroplasticidade é a capacidade dessa cidade de construir novas ruas, alargar as que são mais usadas e até fechar aquelas que ninguém usa mais. entendi. E uma fonte muito boa, um artigo de Vance e colaboradores, divide isso de um jeito bem simples. Plasticidade positiva e negativa. E o que seriam essas duas? Bom, a positiva é quando você aprende algo novo, pratica uma habilidade, interage socialmente, você está literalmente construindo e fortalecendo as ruas da sua cidade cerebral. Pavimentando as avenidas. Exato, atividade física, um bom sono, desafios intelectuais, tudo isso. Já a plasticidade negativa é o oposto. Estresse crônico, isolamento, falta de sono. É como se a prefeitura abandonasse a manutenção. As ruas ficam esburacadas. Perfeito. O mato cresce e as conexões atrofiam. Então, se nosso cérebro é tão maleável assim, isso quer dizer que a gente pode construir uma espécie de poupança mental para o futuro? Essa é a analogia perfeita. Uma reserva para quando as coisas ficarem mais difíceis com a idade? É exatamente isso. O nome técnico é reserva cognitiva, ou RC, e ela funciona como uma poupança. É o capital do seu cérebro. Quanto mais você investe ao longo da vida, mais recursos tem para sacar quando surge um imprevisto. Como um envelhecimento ou até uma lesão. Exatamente. E como a gente faz esses depósitos? Um estudo do NIH detalha os 3 principais investimentos. Primeiro, a educação formal, que é o seu investimento inicial. Certo? Depois, a complexidade do seu trabalho, que seriam depósitos constantes. E, por fim, as atividades de lazer que te desafiam intelectualmente. Aprender um instrumento, um idioma, até jogar xadrez. São esses desafios que criam caminhos alternativos no cérebro. Isso. Se a sua rua principal fica bloqueada, um cérebro com alta reserva cognitiva simplesmente diz: sem problemas, conheça um atalho. Faz todo sentido. E para entender como fortalecer essa reserva, a gente precisa entender o básico de como a memória funciona. As fontes descrevem um processo de 3 fases, né? Uhum. A primeira é a aquisição. Basicamente, a informação precisa entrar no cérebro. E para isso, a palavra-chave é atenção. Se você não está focado, a porta nem abre. Acontece. O cérebro pega essa informação que acabou de entrar e ele a estabiliza, preparando para ser guardada a longo prazo. E a terceira? E a terceira, claro, é a recuperação, que é nossa capacidade de achar e usar essa informação quando a gente precisa. E nessa fase de consolidação, um fator parece ser o rei absoluto, o sono. Aqui é onde fica realmente interessante. Muita gente acha que o cérebro desliga durante o sono, mas é o contrário. É quando ele mais trabalha. É o turno da noite da equipe de manutenção e arquivamento. Uma pesquisa de Harvard mostra que, durante o sono profundo, o cérebro está freneticamente reativando as memórias do dia, Como se fosse um replay. um replay em alta velocidade. Ele transfere essas memórias do hipocampo, que é tipo a memória RAM do computador, um lugar temporário, para o neocórtex, que seria o HD, o armazenamento permanente. Isso explica porque virar a noite estudando antes de uma prova
é a pior estratégia possível. É um tiro no pé. Você passa horas na fase de aquisição, botando informação para dentro, mas pula completamente a fase de consolidação. É como... É como fazer o download de um arquivo enorme e desligar o computador antes de salvar. Nossa. E a consolidação perdida naquelas horas não se recupera. Mesmo que você durma 12 horas no dia seguinte, a janela de oportunidade para aquela informação específica já fechou. Foi perdida para sempre. Isso sobre o sono já é uma mudança de paradigma. Mas e na hora de sentar para estudar de olho aberto? As fontes mencionam umas estratégias que vão contra tudo que eu fazia na faculdade. Eu também. A principal que me deixou chocado é que reler o material é quase uma perda de tempo. É verdade isso. É absolutamente verdade e provavelmente a descoberta mais contraintuitiva e importante para quem quer aprender melhor. Como assim? As fontes citam um estudo clássico discutido num podcast do neurocientista Andrew Huberman. Pegaram 2 grupos. O grupo 1 estudou um texto 4 vezes. Ok, o método tradicional. Isso. O grupo 2 estudou o mesmo texto só uma vez, mas depois foi testado sobre ele 3 vezes. Tá, a minha lógica diz que o grupo que leu 4 vezes se saiu melhor. E a lógica estaria errada. No exame final, o grupo que foi testado repetidamente teve um desempenho muito, muito superior. Uau! E aqui vem a parte mais maluca. O grupo que só releu o material, o que todos nós fazemos, achava que ia arrasar na prova. Eles se sentiam mais confiantes. Mas na hora do vamos ver... O desempenho foi pior. É a armadilha da familiaridade. Reler faz o conteúdo parecer familiar, fácil, mas não significa que você consegue recuperá-lo do zero. Entendi. O que é fascinante aqui é o conceito por trás disso. A dificuldade desejável. O nosso cérebro é como um músculo, sabe? Se você vai na academia e levanta um peso que não oferece resistência, você não ganha força. Certo, o aprendizado é igual. Exatamente da mesma forma. O esforço, a tensão que você sente ao tentar se lembrar de algo durante um teste é um sinal claro para o seu sistema nervoso. Um alerta. Sim, um alerta que diz: ei, essa informação é importante, preciso fortalecer essa conexão. A releitura passiva não gera esse sinal. É um exercício fácil demais. Então, o esforço mental é um bom sinal. O quê? Guardei essa. E para quem quer aplicar isso, as fontes falam de outra técnica poderosa, a repetição espaçada. Não adianta se testar 3 vezes na mesma tarde, certo? Certo. A repetição espaçada ataca outro inimigo da memória, a curva do esquecimento. Do Hermann Ebbinghaus. Esse mesmo. Ele mostrou que a gente esquece a informação de forma exponencial. A maior parte do que você aprende hoje, você esquece nas próximas 24 horas. É assustador. É. Para combater isso, a Birmingham City University sugere o método 2357. Você revisa o tópico um dia depois 3 dias, 5 dias e 7 dias depois. Cada revisão interrompe a curva. É um jeito de dizer para o cérebro, ei, isso aqui é para guardar. Exatamente. Você move a informação para o armazenamento de longo prazo. Isso é super prático. E, além dessas técnicas mais modernas, as fontes também resgatam um método milenar, o método de Losse, ou Palácio da Memória. A história por trás disso é inacreditável. É fantástica, né? A história de origem é a seguinte. O poeta grego Simônides de Ceos estava num banquete, deu uma saída rápida e, enquanto ele estava fora, o teto do salão desabou. Meu Deus! Uma tragédia, matou todo mundo. E depois, no caos, os corpos estavam irreconhecíveis. As famílias não conseguiam identificar seus parentes. Que horrível. Mas Simônides fechou os olhos e conseguiu identificar cada pessoa, só se lembrando de onde cada um estava sentado à mesa. Ele teve uma epifania ali. Uma epifania. Ele percebeu que a nossa memória para lugares, nossa memória espacial, é quase fotográfica. Uau! Então ele basicamente hackeou o cérebro, usando o GPS interno para armazenar dados, como a gente usa hoje. Exatamente. A técnica é associar as informações que você quer memorizar a locais específicos num lugar que você conhece muito bem, tipo a sua casa. Me dá um exemplo. Se você tem uma lista de compras, imagina o pão no seu sofá, o leite derramando na sua TV,
as bananas penduradas no lustre. Para lembrar a lista, você só precisa fazer um passeio mental pela sua casa e coletar os itens. Porque transforma algo abstrato em algo concreto e visual. Perfeito. É isso que funciona. E além dessas grandes técnicas, tem os hábitos do dia a dia. Um que me chamou a atenção foi sobre anotações. Escrever à mão é melhor que digitar. Por quê? Porque digitar pode ser rápido demais e muito passivo. Muitas vezes a gente só transcreve o que ouve sem processar a informação. Vira um robô de transcrição. Isso. Escrever à mão é mais lento. Isso te força a sintetizar, a escolher as palavras-chave, a resumir as ideias. É um processo cognitivo muito mais ativo. Faz sentido. E uma dica extra das fontes: depois de escrever suas anotações, leia-as em voz alta. Isso adiciona mais uma camada sensorial, auditiva, ao processo. Fortalece ainda mais a conexão. Essa parte sobre a memória de trabalho limitada, apenas 3 a 5 coisas por vez, explica muita coisa. Explica a vida, né? Explica por que eu tento ouvir uma reunião, responder um e-mail e pensar no almoço ao mesmo tempo e, no fim, não faço nada direito. A multitarefa, então, é uma ilusão que as fontes desmentem completamente. Totalmente. E isso nos leva ao famoso efeito da soleira da porta. Sabe quando você levanta para buscar algo na cozinha e assim que chega lá esquece completamente o que foi fazer? Toda hora. Então, é quase como se o cérebro visse a porta como o fim de uma cena no filme do seu dia. Ao cruzar para o próximo cômodo, ele arquiva o que você estava pensando para abrir espaço para a nova cena. O problema é que às vezes ele arquiva o que eu mais precisava. Exato. Uma dica para combater isso é repetir mentalmente a tarefa enquanto você caminha. Pegar a chave, pegar a chave, pegar a chave. Ok, essas são ferramentas incríveis para quem está estudando para uma prova amanhã. Mas e para a prova da vida? Como a gente garante que o cérebro continue funcionando bem daqui a 20, 30 anos? É aí que entram as fontes sobre estilo de vida, né? Exato. E uma das fontes mais ricas que a gente tem é um estudo italiano com 121 idosos saudáveis. Eles queriam entender a conexão entre criatividade, a tal da reserva cognitiva, e o bem-estar na velhice. Espera, então ser criativo, na verdade, constrói aquela poupança cerebral e ainda nos protege emocionalmente. Essa conexão é poderosa. É uma descoberta fantástica. O estudo mediu o pensamento divergente, que é a nossa capacidade de gerar múltiplas ideias e soluções para um problema, sabe? Uma medida-chave de criatividade. E o que eles descobriram? Descobriram que quem tinha um desempenho melhor nisso também tinha uma reserva cognitiva maior. E essa reserva maior, por sua vez, estava ligada a uma maior competência emocional. Quer dizer, mais bem-estar psicológico. Isso sugere que uma vida criativa e engajada não só protege a mente, mas também a alma. Isso reforça totalmente a ideia de que o estilo de vida é o alicerce de tudo. E se é um alicerce, o exercício físico deve ser a principal viga de sustentação. Sem dúvida. O exercício aumenta os níveis de uma molécula milagrosa, chamada BDNF. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Exato. A melhor analogia é pensar no BDNF como um fertilizante para os neurônios. Ele literalmente ajuda novos neurônios a nascerem e crescerem, especialmente no hipocampo, aquela área crucial para as memórias. E tem algum exercício melhor para isso? As fontes mostram que exercícios de alta intensidade, como treinos intervalados, são especialmente potentes para liberar esse fertilizante. E quanto ao combustível, o que a gente deveria comer para o cérebro? As fontes destacam 3 nutrientes-chave. Primeiro, os ácidos graxos ômega 3, principalmente o DHA e o EPA. Eles são os tijolos das membranas das células cerebrais. Sem eles, a estrutura fica frágil. Fica frágil. Peixes gordurosos, como o salmão e sardinha, são as melhores fontes. Ok, tijolos. O que mais? Ligado ao declínio cognitivo? Fortemente. Por fim, temos a colina, encontrada na gema do ovo. A colina é a matéria-prima para acetilcolina, um neurotransmissor que funciona como mensageiro-chefe da memória.
Sem matéria-prima, o mensageiro não trabalha. Eu imagino que o estresse seja como uma bola de demolição para toda essa construção cuidadosa. Exatamente. O estresse crônico inunda o corpo com o hormônio cortisol. Em pequenas doses, o cortisol é útil, nos deixa em alerta, mas em excesso, ele é tóxico para o cérebro. É o que causa o famoso branco? Isso. Ele interfere na recuperação de memórias, causa o branco e, a longo prazo, promove aquela neuroplasticidade negativa, enfraquecendo as conexões que a gente tanto trabalha para construir. E o que dizer dos atalhos? Muita gente fala sobre nootrópicos, as drogas inteligentes. As fontes mencionam o ginkgo biloba. Funciona? A resposta é: talvez. Um pouco. Para algumas pessoas. Alguns estudos sugerem que ele pode ter um efeito modesto em pessoas que já têm um comprometimento cognitivo leve. Mas tem um porém. Tem um grande porém. Os riscos podem superar, e muito, os benefícios. Ele pode aumentar o risco de sangramento, o que é perigoso se a pessoa já toma anticoagulantes ou até um anti-inflamatório comum como o ibuprofeno. Nossa, isso é sério. E ele também pode bagunçar o controle de açúcar no sangue e interagir perigosamente com antidepressivos. A mensagem das fontes é clara: não se automedique. O balanço risco-benefício aqui é muito delicado. É um bom alerta. E toda essa conversa sobre saúde a longo prazo levanta uma preocupação comum. Como diferenciar um esquecimento normal da idade de um sinal de que algo mais sério está acontecendo? Essa é uma questão crucial. As fontes nos dão um guia prático bem útil para isso, comparando o que é típico com o que pode ser um sinal de alerta. Por exemplo, eu esqueço o nome de um ator no meio de um filme o tempo todo. Isso é normal, certo? Super normal. Isso é pausar para encontrar a palavra certa. O sinal de alerta seria ter dificuldade real em manter uma conversa ou começar a confundir palavras básicas, tipo chamar um relógio de telefone. Entendi. Outro exemplo, tomar uma decisão ruim de vez em quando é parte da vida. O sinal de alerta é ter uma piora consistente no julgamento, especialmente com dinheiro, caindo em golpes que antes não cairia. E perder as chaves. Acontece comigo toda semana. Completamente normal. O sinal de alerta não é perder as chaves, é encontrar as chaves dentro da geladeira e não ter a menor ideia de como elas foram parar lá. Ah, ok. É colocar itens em lugares bizarros e, um ponto importante, começar a negligenciar a higiene e os cuidados pessoais. É importante frisar que só um médico pode diagnosticar, mas esses são sinais para procurar ajuda. Na dúvida, consulte um profissional. Sempre. Então, olhando para tudo que a gente discutiu, o que realmente fica para mim é que aprender de verdade é um processo ativo. Uhum. Aquele esforço mental, aquela dificuldade, não é um sinal de que você é ruim naquilo, mas sim de que seu cérebro está fazendo exatamente o que precisa fazer. Construir conexões. Exato. Testar a si mesmo é mais poderoso que reler. O sono não é um luxo, é uma necessidade biológica para a memória. E, no fim das contas, o estilo de vida. O que você come, como se move. Sua mente. Esse é o investimento mais seguro que você pode fazer na sua saúde cerebral futura. É a combinação de tudo isso que cria um cérebro resiliente, capaz de se adaptar e florescer. E para fechar, quero deixar uma ideia final para reflexão, que uma das fontes menciona. É sobre o conceito de automaticidade. Automaticidade. Sim. Quando você pratica tanto uma habilidade, ela se torna automática. Exige quase zero esforço mental consciente. Como aprender a dirigir? No começo, você pensa em cada movimento. Depois de anos, você simplesmente dirige, e sua mente fica livre para pensar em outras coisas. Perfeitamente. A prática leva à automaticidade e a automaticidade reduz drasticamente a carga cognitiva. Ela libera recursos mentais. Certo. Automática. Que nova fronteira de conhecimento ou criatividade a gente poderia explorar com essa capacidade mental recém-liberada? O que se torna possível? O que se torna possível quando aquilo que era difícil se torna finalmente sem esforço.